Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos falar dos desafios, que o profissional liberal, os autônomos e o pequeno empresário que está iniciando agora, ou que aí está ainda na parte ainda de legalização, querendo abrir o MEI. Nós vamos falar um pouquinho desses desafios que a gente percebe aí no mercado que acontece e que de repente a gente pode ajudar você nessa primeira fase, tá bom? Eu queria começar também já agradecendo você que está nos acompanhando, tá bem? Que você aproveite, dá um like no nosso vídeo, que você curta, compartilhe, né? Se você percebe que é um item maneiro que você gostaria de ter futuramente, mas fica mais fácil, né? Você salva aí o vídeo, né? Para você poder assistir mais tarde, tá bom? Então a gente começa com a pouca experiência, né? Na área financeira. E por que a gente fala nisso? Porque infelizmente, nas nossas faculdades, universidades, ou se você agora está começando o seu negócio, mas não teve nenhuma formação acadêmica, mas você tem a experiência e você está querendo investir num negócio novo, historicamente a gente não fala em dinheiro, a gente não fala de finanças, né? A gente em casa fala muito pouco, né? Os nossos pais são poucos aí que a gente percebe família falando, né? De como investir, de como poupar, o que fazer, né? Com o dinheiro. Às vezes até em algumas famílias até meio que repudiam, né? Faz umas associações que a pessoa que tem dinheiro é uma pessoa que às vezes não é bem vista pela aquela família. Então, esquecendo toda essa parte aí, vamos dizer, estrutural, vamos ficar só com a parte da educação, as próprias escolas que a gente passou, quer seja ali no início até a formação da graduação que você tem, ninguém falou para você de como fazer um investimento, como fazer um orçamento, como fazer um planejamento. Então, chega nesse momento, você sente falta desse conhecimento, né? Você precisa muito, né, ter em mente que não é porque não te ensinaram que você não tem que aprender. Então, já é um bom passo você estar aí procurando as informações em vídeos, né? E a gente percebe isso. No nosso canal a gente pode te ajudar bastante, a gente fala aí como é que faz o planejamento, o orçamento, e a gente está sempre aí tentando levar um pouquinho da educação financeira para vocês, né? E tem pessoas que gostam do vídeo, mas precisam aprofundar mais, então uma boa literatura também ajuda bastante nesse momento, tá? Então o que acontece? Você, normalmente da área médica, um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um dentista, um advogado, vocês não têm a noção da parte financeira, da parte de contabilidade. Então vocês têm uma dificuldade de gerir o negócio porque você automaticamente não tem os números na mão. Então, a gente precisa sim de fazer um plano de negócio para estruturar o seu negócio, fazer um planejamento estratégico que é para ver como é que vamos fazer para levar o seu negócio ao sucesso. A gente precisa fazer controles, não adianta fazer controle de cabeça, eu sei mais ou menos quanto eu ganho, entende? Tem que estar no papel e tem que ter uma coisa assim. A gente sabe que vocês não são da área financeira, não dá para fazer também um controle muito rebuscado da coisa. Faz um controle simples, para aquilo não ficar chato para você não perder no decorrer a vontade de continuar fazendo, tá bom? Se você precisar da nossa ajuda, vai aí nos comentários, vai aí no privado que a gente tem planilhas, a gente pode te ajudar e te indicar também como fazer isso de forma simples e mais fácil, tá bom? Outra coisa que a gente percebe nessa área é a imprevisibilidade de rendimento, né? É uma coisa assim que a gente percebe que vocês, principalmente que estão começando um negócio, né? Porque apesar de você ser um profissional liberal, encara o que você faz como negócio, que é para você ter sempre em mente que você precisa fazer ele bem feito, fazer bem estruturado, para você ter rentabilidade e levar ele para o sucesso, tá? Então a imprevisibilidade, o que seria? É você não ter ali no início a sua agenda lotada. Então,
você muitas das vezes não sabe automaticamente quanto que você vai, vamos dizer, faturar ou receber dos seus pacientes ou dos seus clientes no decorrer do mês. E aí a gente percebe também que muitas das vezes em alguns segmentos um mês é mais lucrativo que o outro, então a gente precisa que você faça esse tipo de controle que a gente está indicando, que é para você ter ali pelo menos o valor necessário para manter o seu negócio aberto, tá? O fluxo de caixa ele vai te dizer isso. E aí você precisa dar uma olhada aí nos nossos vídeos, que você vai ver que o fluxo de caixa é uma coisa simples de ser feita e ele vai te dar aí o valor que basicamente seria o aluguel, os valores que você às vezes tem um funcionário, uma recepcionista, os itens que mesmo não tendo cliente nenhum, você precisa pagar para manter o seu negócio aberto, certo? E aí a gente tem um outro assunto que também enquadra isso, que é o capital de giro que você precisa ter. E mais uma vez o fluxo de caixa te ajuda a calcular isso para você conseguir tirar a ansiedade, né? Porque a gente percebe que eu já passei um tempo onde eu fui gerente geral de uma construtora e via muitas vezes a aflição de um corretor de imóveis. O corretor de imóveis, ele no lançamento vende bastante, mas fica ali desesperado procurando o outro. E a gente percebia muito quem era organizado e quem não era, porque aquele que não era organizado, ele nos preparava para o período onde ele saberia que nos próximos meses vai ficar mais fácil porque não tem lançamento todo mês. E aí ele gastava tudo de uma vez. E às vezes nem era isso também. Às vezes ele pegava o dinheiro que ele recebia daquele mês, ele tinha que pagar as dívidas, né, que ele acumulou até a venda de um empreendimento novo, e também eles juntavam um pouco para poder sobreviver até o próximo lançamento ou ele vender qualquer tipo de imóvel. Então você tem aí vários segmentos que você precisa adaptar ao seu e que você tem que ter esse controle, que é para saber o quanto você precisa de mínimo, que é pelo menos para você ter uma reserva para você não ficar com aquela ansiedade, né? Porque a ansiedade te atrapalha. A gente fala muito no jargão do pessoal do corretor de imóvel que você desesperado você não vende, né? Porque seu desespero é tão grande que a pessoa que está na sua frente comprando, ela já fica vendo o seu desespero e ela não pensa que é o seu financeiro, ela já pensa que tem alguma coisa errada, não é? Então a gente precisa ter essa tranquilidade. O que faz a tranquilidade é você saber aonde está pisando, saber os seus números. Olha, graças a Deus eu estou tranquilo, se eu não vender nada esse mês, eu tenho para manter o básico, para eu poder sobreviver, né, como pessoa, e isso vai trazendo para você uma tranquilidade onde vai ficar melhor para você gerir, tá bem? Outra coisa que a gente percebe que tem uma dificuldade muito grande é cobrar cliente inadimplente. É chato mesmo, não tem jeito, é um papel assim muito difícil, né? E aí a gente tem que conversar muito com ele, né? Ser educado, não adianta partir para a ignorância, porque você perde automaticamente o cliente. É tentar fazer uma forma de pagamento aonde ele consiga pagar sem se apertar, não é? Se você tiver a possibilidade disso. E também você ter aquela insistência. E aí, se você não tem esse perfil de cobrança, você precisa, quando contratar uma pessoa para te ajudar, você tem que trazer uma pessoa que faça isso, né? Principalmente nesse período que nós estamos passando, você sabe muito bem disso, que você paga aquela pessoa que está te ligando, né? Aquela pessoa que está automaticamente te lembrando. Muita educação, né? Sem aquela situação pegajosa, mas você precisa, né, diminuir a sua inadimplência, você precisa manter o seu cliente, você precisa entender o porquê da inadimplência dele, não é? Porque muitas das vezes, às vezes pode não estar satisfeito com a prestação de serviço, né, oferecido, ou de algum produto que você vendeu. Então você precisa ter essa proximidade com o seu inadimplente para você entender, né? Infelizmente, às vezes no caminho você perde um cliente porque
às vezes fica aquela sensação, aquele sentimento de vergonha, mas infelizmente não tem como você manter o seu negócio se você não tiver o perfil de ficar em cima da inadimplência, tá bom? Outra coisa também que a gente percebe muito é a definição de preço. Nós já falamos algumas vezes isso no canal. Você às vezes tem a dificuldade de botar preço na sua hora, no seu negócio, no serviço principalmente, né? Também no produto. O mercado muitas das vezes usa a metodologia 100%, compro por 5, vendo por 10, mas ele não faz conta nenhuma e às vezes ele não consegue perceber que ele vendendo por 10 ele está tendo prejuízo, certo? Então você precisa ter esse cuidado na hora de precificar. O profissional liberal fica mais fácil porque a grande maioria tem um sindicato, tem as tabelas. Se você não é profissional, é um autônomo, faça uma média do mercado, né? Hoje a internet está aí, está muito fácil, verifica, né? A partir do momento que você começa a ter uma projeção, onde você já começa a ter agenda cheia, você começa a se caracterizar como uma pessoa qualificada, uma pessoa, né, que está saindo fora da curva da média, aí você começa a melhorar o seu preço, porque tenho certeza que se você faz parte desse grupo, você estudou, você fez pós-graduação, você estuda até hoje, isso tudo tem que virar preço, tá bem? Outra coisa que acontece muito é aquela falta de investimento inicial, né? Você chega num momento que você às vezes está acabando de sair da faculdade, ou você agora era empregado e com essa pandemia você agora está querendo investir num negócio novo, ou você trabalhava de sociedade numa clínica e agora está querendo abrir a sua, ou você faz plantão e agora você quer parar de fazer o plantão e quer abrir o seu consultório. Então, esse momento ele é muito difícil, né? E aí a gente nessa hora tem que dizer para você que ou você consegue algum parceiro, né? O banco vai ser muito difícil, a não ser que você mostre para ele um plano de negócio, o que você vai fazer, como é que você vai ganhar dinheiro, da onde você vai tirar, vender mesmo a sua ideia, ele pode sim te ajudar. Mas essa hora muitas das vezes é o patrocínio, né, que a gente fala, é um familiar, é uma pessoa que te ajuda, ou senão você tem que se programar. Então se você ainda não tem a verba inicial para poder fazer, e se na verdade você nesse momento ainda não sabe qual é a verba inicial que você precisa, aí você precisa aí pegar os nossos vídeos e ver como se faz um plano de negócio, como é que faz um planejamento, como é que faz um orçamento, que é para você dar o passo, tá bem? E infelizmente, se você não tem ninguém para ajudar, você tem que se preparar. Aí você começa a trabalhar no pessoal. Tudo que você ganha é com aquilo que você está gastando. E você tenta fazer aí um delta da poupança maior, que é para você poder investir no futuro, tá bom? Outra burocracia para estabelecer às vezes uma estrutura é a burocracia, né? Que muitas das vezes vocês que estão começando agora não tem muita a noção de o que tem que fazer, o contrato, aí você ainda não tem um advogado próximo, então você não tem a pessoa que leia o contrato, você não entende o contrato de aluguel, você não sabe se ele está abusivo ou não está abusivo. Aí você tem também a situação que precisa do fiador para o aluguel, mas eu não tenho nenhum fiador. Cara, hoje o mercado ele tá aí, tem solução para tudo, tá? Por exemplo, vocês sabem que hoje eu estou em Piracicaba fazendo aqui uma mentoria e aluguei um apartamento, só para exemplificar. Como é que não precisa ter desespero mais. O que hoje acontece? Eles me pediram que eu tinha que ter um imóvel na cidade, mas se eu não sou daqui eu não tenho imóvel. Então precisa de um fiador que tenha imóvel na cidade. Lá está de novo, se eu não sou daqui, eu não conheço ninguém, eu não tenho. Então essas burocracias é que às vezes vão minando e você às vezes, como está começando, não tem a resiliência, você desiste.
E não pode desistir, gente. A gente tem que continuar e vencendo todos os obstáculos, tá bom? E aí o que acontecia aqui? Eu consegui uma imobiliária que fazia o aluguel pelo cartão de crédito. Você já sabia que no mercado já existe isso? Existe. Existe seguro calção, existe aí vários métodos ou várias metodologias aí no mercado que a gente consegue dar a volta nisso, tá bom? Eu queria também falar de uma outra coisa muito legal. Existe no mercado, não é uma coisa nova, mas que está surgindo agora, que são os coworking. E o que é isso, coworking? Coworking são espaços, né? Onde esses espaços, ele tem lá mesa, né? Você precisa às vezes levar o seu computador, o seu portátil, mas eles têm sala de reunião muito bem equipada, com um projetor, com uma televisão grande, onde você adapta o seu computador. E nesse espaço, o que acontece nele, que são bastante legais? Você paga pela utilização. Então, eles têm lá pacotes, né? Isso vale também para aquele item anterior, que é o investimento inicial. Se você não tem, e se você, de repente, não é de uma área médica ou dentista, que precisa de todo o equipamento, mas se for de uma área, às vezes, que dê para fazer, é muito legal isso. Porque você pode fazer o pacote de estacionar ali o seu CNPJ, então você só precisa do local para você abrir o seu negócio. Ali, na maioria das vezes, tem uma secretária que, na hora que liga para lá, pelo ramal, ela sabe que é para a sua empresa, então ela atende conforme é a sua empresa, né, como se fosse uma funcionária sua, e ela fala que vai passar a informação e que ela vai te dar o recado. E depois ela te passa uma mensagem ou ela te liga falando, olha, fulano de tal, do telefone tal te ligou, por favor, entrar em contato. Espetáculo. Depois a outra coisa, você pode alugar e fazer um pacote para usar tantas horas por dia. Então é um espaço onde as startups usam muito isso. E aí o que acontece? Vocês ficam no mesmo espaço e aí você está trabalhando aqui, tem outra empresa trabalhando ali, do outro lado ali tem outra, e automaticamente, às vezes, tem um lugar bom para nascer negócio, porque você começa a fazer um networking bastante importante, sabe? Aí vamos dizer que você precisa fazer uma reunião que você vai atender o cliente. Aí você paga pelo espaço da sala de reunião. Por tantas horas, você vai lá, agenda, na hora que você marcar com o cliente, você vê se antes, né? Se a sala está ocupada, agenda com o seu cliente, agenda com o coworking, vai lá e recebe. Um espetáculo para quem está começando e aí de repente um prestador de serviço, tá bom? Muito legal isso. Outra coisa que a gente precisa ter é saber, né, que você precisa ter um fluxo de caixa. Então não adianta você estar vencendo todas essas etapas e você não se preocupar na forma de como você vai captar o seu cliente, né? Então eu vejo muitas das vezes, às vezes procura a gente para fazer um plano de negócio, a gente faz o plano de negócio e aí na hora de fazer a parte inicial, perfeito, consegue construir, às vezes nem tem problema financeiro, consegue alugar um espaço, consegue comprar a mobília, fazer tudo bonito, mas na hora de executar mesmo, de trazer o cliente para dentro, aquilo dá um bloqueio, até porque é uma coisa nova, né? Isso é algo que também você vai aos poucos. Então, quando você faz esse planejamento inicial, você sabe quanto que precisa para montar o seu negócio todo, mas você também precisa saber que você precisa de uma reserva inicial para você ter aí, que nós chamamos de um processo de maturação, que é para o seu negócio começar a girar e depois ele autossustentar, tá bom? Então eu queria aí agradecer, né, vocês terem ficado aí comigo até agora no vídeo, né, e espero que tenha esclarecido. Se ainda pintou alguma dúvida e você precisa de mais alguma informação, chama a gente aí no direto ou faz aí um comentário, tá bom? E mais uma vez peço aí um like seu e compartilha para algum amigo se isso foi
de grande importância para você, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.